Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Pitty no Japão. E vocês acreditam que a gente chegou no 15º episódio? Pois é, quem diria que um projeto que surgiu no contexto da pandemia seguiria aqui firme e forte? E eu devo dizer para vocês que eu amo pensar nos temas aqui e mais ainda eu amo receber os comentários de vocês e saber que eu faço companhia no dia a dia de quem me escuta, principalmente na hora de lavar a louça ou fazer a faxina de casa. Sim, porque essas foram as respostas mais frequentes quando eu perguntei lá no Insta em que contexto vocês escutam podcasts. Bom, o tema desse episódio me veio à cabeça na semana passada, quando eu fui fazer um exame médico de rotina. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era um exame ginecológico e requeria um certo preparo em relação às roupas e tudo mais. Normal, né? Depois que o exame acabou, o médico saiu da sala e uma assistente ficou ali para me passar as orientações finais, falando para eu me vestir e aguardar na sala de espera. E eu comecei a me recompor ali mesmo, na sala do exame, quando ela, toda envergonhada, apontou para uma porta de um mini vestiário equipado com toalhinhas, papel, cesto para colocar as roupas, lixeira e tudo mais, incluindo privacidade. E aí, quem ficou envergonhada fui eu. Era óbvio que teria um lugar mais apropriado para me vestir depois de um exame e que eu não precisava me despir ali na frente dela. Eu digo óbvio porque aqui no Japão é tudo tão pensadinho, tão focado nos preparativos e na hospitalidade, que eu, a essa altura, já deveria saber. E então, para esse episódio, eu resolvi compartilhar alguns desses momentos embaraçosos para vocês, falando de algumas gafes que eu cometi aqui no Japão. Uns anos atrás, eu fui convidada por um escritório de arquitetura chamado Hibino Seikei para conhecer algumas obras deles nos arredores de Tóquio. Era uma época em que eu morava no Brasil e passava temporadas de 2 ou 3 meses no Japão. A relação com esse escritório começou quando eu escrevi um post no blog sobre eles, que são especializados em projetos de escolinhas infantis que são um verdadeiro arraso. O dono do escritório ficou feliz de ter seus projetos sendo divulgados por um blog brasileiro e quando soube que eu viria ao Japão, ele me convidou para passar um dia inteiro conhecendo o escritório e mais 2 escolas projetadas por eles. Eu, claro, aceitei. Marcamos a data da visita quando eu ainda estava no Brasil, o que me deu tempo suficiente para providenciar uma lembrancinha para o escritório que me receberia no Japão. Em japonês, chamamos de omiyage, um presente ou souvenir que oferecemos para alguém que vai nos receber para um almoço ou nos hospedar, por exemplo. Isso, claro, é muito comum em outras culturas, mas na cultura japonesa é quase de lei levar um tipo de agradinho em outras situações também. Quem já esteve no Japão deve ter reparado nos lindos pacotes de doces e bolachinhas que vemos já embrulhadinhos em caixas ou papéis refinados, prontos para serem comprados e entregues como uma lembrança de viagem. E é difícil não lembrar de comprar um presentinho, porque dentro das grandes estações de trem vemos lojas com toda a variedade de docinhos típicos da cidade, com caixas e mais caixas empilhadas para ninguém se esquecer de presentear quem vai estar te esperando. Para quem trabalha em empresa e vai fazer uma viagem visitando clientes em outra cidade, por exemplo, é quase que obrigatório levar um omiyage para os colegas de trabalho. E não é só para aqueles mais próximos, não. É preciso ter em mente quantas pessoas trabalham no departamento ou na empresa toda, dependendo do porte, e comprar uma quantidade de docinhos ou lembrancinhas suficiente para oferecer para cada funcionário. Tem gente que acha tudo isso meio mendokusai, ou seja, uma chatice,
porque acaba se tornando uma obrigação social e não um presente que oferecemos de coração, pensando na pessoa. Bom, eu cresci presenciando essa cultura do omiyage na minha família, mesmo no Brasil, e diante do convite do arquiteto-chefe do escritório, para mim era mais do que claro que seria de bom tom levar uma lembrancinha do Brasil. Como não sabia ao certo o tamanho do escritório, seria difícil pensar em chocolatinhos ou doces, pois, como eu comentei antes, seria uma gafe deixar alguém sem a lembrancinha. E partindo do princípio de que eles deveriam trabalhar bastante, varando noites para entregar projetos, eu decidi levar café brasileiro de fabricação artesanal. Algumas semanas depois, eu já estava em solo japonês com a mala cheia de lembrancinhas trazidas para os amigos daqui e para as empresas que iam me receber. No dia da visita ao escritório de arquitetura, marcamos de nos encontrar numa estação de trem ao sul de Tóquio, que ali 2 funcionários iriam me buscar de carro. Um deles era o Daichiro-san, responsável pela comunicação e relações públicas. Eu cheguei alguns minutos antes para não cometer a gafe de me atrasar para um compromisso marcado com os japoneses. Câmera, ok. Microfone, ok. Tripé, ok. Checklist completo. Mas, peraí, e o café? Bateu um mini desespero. O meu omiyage tinha ficado lindamente embalado na mesa da minha casa. Morri de vergonha de chegar de mãos abanando, sendo que toda a programação do dia tinha sido cuidadosamente planejada pelo escritório. A primeira parada seria o próprio escritório e dali seguiríamos para 2 escolas projetadas por eles, em regiões diferentes dos arredores de Tóquio. O nosso almoço estava reservado num lugar delicioso e no final do dia voltaríamos ao escritório para eu conversar com o arquiteto-chefe, o Taku Hibino, e dali emendaríamos um jantar em um restaurante bem antigo especializado em enguia. Detalhe, em cada visita às escolas, nós fomos recebidos pelos proprietários e como eles estavam fazendo a grande gentileza de abrir os espaços e oferecer um tour completo a uma blogueira vinda do Brasil, o escritório de arquitetura tinha providenciado uma sacolinha de mimos para cada escola. E cada vez que essa sacolinha era entregue, eu queria cavar um buraco. E como se não bastasse ter esquecido o presente, eu não tinha me atentado à quantidade de cartões de visita que eu carregava comigo. A troca de cartões de visita é praticamente um ritual no ambiente corporativo japonês. E fica aqui a dica, se você vier para cá numa viagem a trabalho, traga um bolo generoso dos seus cartões, porque olha, você vai precisar de muitos deles. Ali no começo do dia, assim que eu fui recebida na estação de trem, eu troquei cartões com os 2 funcionários que me levaram de cima a baixo durante o dia inteiro. E para cada visita nas escolas, também entregavam meu cartão aos proprietários ou professores que nos acompanhavam. Eram praticamente pequenas comitivas envolvidas. Ao final do dia, depois de conhecer as escolas, lindíssimas por sinal, voltamos para o escritório e eu, querendo remediar a falta de omiyage, pensei em oferecer humildemente o meu cartão de visitas ao arquiteto-chefe, que seria o mínimo para demonstrar um certo conhecimento da cultura japonesa. E ufa, ainda tinham sobrado uns 3 cartões comigo. Tá tranquilo, eu pensei. Só que não. Eu fui apresentada para pelo menos umas 6 pessoas da equipe, entre arquitetos e outros profissionais, que se juntariam a nós no jantar. E eu não tinha cartão de visita suficiente para toda essa galera. E não queria passar pelo carão de entregar para um, para depois ter que falar para a pessoa do lado e acabou. Então eu decidi simplesmente não oferecer meu cartão a nenhum deles, nem mesmo para o chefão.
Eles foram super queridos e claro que ninguém ficou me cobrando de nada. Mas eu achei que foi um deslize bem grande, ainda mais me apresentando como alguém que produz conteúdo sobre o Japão, que deveria saber minimamente dessas particularidades das relações interpessoais. Esse dia me mostrou que eu tinha ido totalmente despreparada e, como nunca, eu entendi a importância da palavra junbi. Quando eu comecei a estudar os ideogramas da língua japonesa, os chamados kanji, passada a fase inicial de ideogramas básicos como mãe, pai, pessoa, etc., a gente passou a estudar outros termos básicos representados pela composição de dois kanjis. Aí tinha, por exemplo, família, trabalho, empresa, preparativos. Oi? Preparativos? Como assim? Eu ficava me perguntando por que a gente estava estudando kanji de uma palavra tão específica. Afinal, falamos em preparativos só quando a gente está A. Planejando uma festa ou B. Organizando uma mudança. Ai, que bobinha eu! Só depois eu entendi o quanto estar preparado faz parte do dia a dia dos japoneses. Seja para preparar a marmita do dia seguinte, planejar a reunião do próximo mês ou, no meu caso, fazer uma visita a uma empresa que vai passar um dia inteiro em função de te receber. Pode parecer uma besteira para alguns. Ai, Pete, não esquenta. Mas ter levado um mimo seria uma forma de agradecer antecipadamente todo aquele cuidado e atenção. O que me deixou aliviada é que alguns meses depois, quando eu já estava de volta ao Brasil, eu tive a oportunidade de receber 2 funcionários da Hibino Seiki em São Paulo. Eles visitariam também Brasília e o Rio de Janeiro para pesquisar sobre a arquitetura brasileira, principalmente sobre as obras do Niemeyer. Quem viria seria o próprio Daiichiro-san, junto de um arquiteto sênior. Seria então a minha oportunidade de retribuir toda a atenção que dispensaram durante a minha visita. E obviamente eles me trouxeram um presente lindo do Japão, uma cerâmica de chá pintada em seu interior com um acabamento em ouro, apenas. Daí passamos um dia juntos visitando algumas referências da arquitetura da minha cidade natal. Começamos pelo Sesc Pompeia, depois passeamos pelo Copan, seguimos para a Avenida Paulista, onde conferimos as exposições que estavam rolando no MASP e no Instituto Moreira Salles. Eu fiz questão de agendar visitas para eles nas outras cidades e na véspera do retorno deles ao Japão, eu dei de presente um livro sobre arquitetura brasileira, já sabendo que eles têm uma biblioteca fantástica no escritório deles. Isso é algo que vemos muito presente na cultura japonesa, essa vontade, ou seria às vezes necessidade, de querer retribuir uma gentileza ou um favor. É aquela coisa de vamos ficar quites, porque se fica ali um favorzinho pendurado na conta, fica a sensação de que estamos devendo, por mais que aquela gentileza tenha sido oferecida de forma genuína, sem nenhuma intenção de obter algo em troca. E a história não acaba por aqui. 2 anos depois, de volta ao Japão, eu encontrei muito por acaso o Daiichiro-san, num contexto totalmente inusitado. Eu estava com alguns amigos conferindo a Tokyo Art Book Fair, uma feira de publicações independentes que reúne vários artistas, escritores e fotógrafos expondo suas zines e livros de arte. Essa feira estava rolando no Museu de Arte Contemporânea de Tóquio, que é conhecido como MOT, e é a maior feira do gênero aqui da Ásia. Passeando por uma banquinha e outra, eis que me deparo com o Daiichiro-san, que estava no evento como expositor, lançando um livro lindo que ele publicou com fotos antigas de Okinawa, tiradas por seu avô,
que levava intervenções do próprio Daiichiro com traços de Shodo, a arte da caligrafia japonesa. Daiichiro me contou que tinha saído